Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois nós vamos refletir algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz, nosso tema de hoje. A fé em tempo de adversidade gera renovação espiritual. O nosso texto está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, acompanhe comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Temos aí, portanto, uma narrativa de uma ocorrência que houve com Jesus e seus discípulos. E hoje eu quero especificamente tratar com você sobre as tempestades, que existem nas nossas vidas. As tempestades, elas são reais, elas acontecem, chegam para todas as pessoas, seja rico, seja pobre, seja patrão, empregado, comandante, comandado, governante, governado, ela chega na vida de todas as pessoas. E olha bem o que eu vou dizer a você: chega na vida de quem está em obediência a Deus e que também está em desobediência. Quem crê, quem não crê, elas chegam na vida de todas as pessoas, E muitas vezes coloca a vida de ponta cabeça, numa situação que não conseguimos administrar, não conseguimos manter as rédeas nas mãos. Isso vai ocasionar muitas crises nos nossos corações, na nossa vida, na nossa trajetória, E às vezes isso ocorre por um acidente grave, às vezes uma separação, às vezes você recebe um diagnóstico de uma doença fatal, deixa você sem chão, deixa a família totalmente transtornada, Então, as tempestades são reais e elas ocorrem e elas chegam nas nossas vidas. Eu não sei se você que está me ouvindo agora está atravessando uma tempestade, ou já atravessou, ou caminha com alguém que está no meio de uma tempestade. Então eu quero ministrar essa palavra ao teu coração, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Primeiramente, quero falar a você sobre o local que se passou isso, chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago chamado Lago de Genezaré, um lago de água doce, é um furo do mar, uma entrada de 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, Mas ele é dentro de uma depressão, é abaixo do nível do mar, 220 metros abaixo, é de fato numa depressão, E ele está cercado de montes, e ali perto tem um monte mais alto que é o Hermon. Ele é congelado o ano inteiro no seu topo, e ele jorra, vem vento de cima para baixo, encurralado ali pelas montanhas, bate com ímpeto na superfície dessa água e gera ondas grandes mesmo, que já levaram muitas embarcações para o fundo, E aí então, com certeza esse fenômeno deve ter ocorrido nesse momento que Jesus e seus discípulos estavam atravessando para outra margem. E olha bem o que eu vou dizer a você, amados. Elas vêm de uma hora para outra, a tempestade, Aqui nós temos uma tempestade literal e que ela traz lições para a nossa vida em todas as áreas. Bom, vamos pensar um pouco. Eles entraram no barco e ali estava tudo bem, tudo tranquilo. De repente, ocorreu uma tempestade, um fenômeno que trouxe uma tempestade que virou tudo de ponta cabeça. Às vezes, isso ocorreu já com você e também comigo. Isso ocorre conosco. Por exemplo, tem pessoas que dizem: no início deste ano,
nós começamos felizes, a virada do ano foi tudo tranquilo, né? Não imaginávamos que neste ano passaríamos por uma situação dessa. Então muitas famílias atravessam dessa maneira, né? Eu não imaginei que isso poderia acontecer comigo, na minha família, né? Às vezes o mês, a pessoa diz, esse mês eu iniciou tudo em ordem, de repente virou tudo e eu já não consigo mais administrar, não sei o que fazer para que as coisas melhorem, né? E às vezes tudo ocorre num dia. A pessoa diz assim, este dia amanheceu tão bem, tomamos café alegres, tranquilo, né? De repente aconteceu isso, acabou com a nossa alegria, acabou com o nosso dia. E às vezes é um dia importante, é um aniversário, alguma coisa que ocorreu, né? E a nossa alegria foi embora. Então muitas vezes acontecem coisas que transtornam as nossas vidas. São as chamadas tempestades da vida. Elas são fortes, elas são inadministráveis. Nós não conseguimos administrar, né? Porque são fortes demais, elas minam as nossas forças, né? Transtornam família, tem tempestade que transtorna cidades, tem tempestade que transtornam nações, né? Nós mesmos, um dia desse, amanhecemos com uma notícia que foi notícia no Brasil e no mundo, ou seja, que virou, né, a vida de uma nação, a rotina de uma nação. Amados, as tempestades elas são imprevisíveis, né? E isso é uma questão que torna difícil da gente administrar. Então, aqueles discípulos, eles eram pescadores, conhecedores do lago de Genezaré, eles já tinham visto aquele fenômeno, era conhecido por eles, mas de repente o que é conhecido, o que é doméstico, se torna irreconhecível. Talvez você seja uma pessoa que já disse assim, olha, esse homem não é o homem que eu casei, eu não conheço mais. Talvez você seja o homem que disse, essa mulher não é a mulher que eu escolhi para ser mãe dos meus filhos, eu desconheço essa mulher, né, as atitudes dela, tal. Talvez você seja o pai e a mãe que disse, este não é o filho que eu eduquei, que eu amei, que nasceu de mim, né? Não é o filho, eu desconheço essa pessoa. Então, quantas vezes a gente larga os lemes, né, solta as rédeas, porque nada obedece à nossa direção. Talvez isso já tenha acontecido na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né, na sua vida em particular, que você perdeu o controle de tudo. E chega um momento que, de fato, nós precisamos entender, eu, na minha força, nos meus argumentos, eu perdi o controle. Né? Talvez chegue um momento que nós precisamos falar isso. Então nós vamos... Isso são as tempestades que ocorrem, né? Então nós vamos refletir aqui sobre a pergunta dos discípulos a Jesus, né? Jesus estava ali no barco, ele deu uma ordem para passar para o outro lado, pegou o travesseiro, dormiu, como ser humano ele estava exausto de tudo, né? E no meio da tempestade, então, os discípulos ali tentaram remediar, resolver, mas não teve jeito. Então eles... mesmo acostumado com toda aquela rotina, mas eles tiveram que recorrer a Deus. Talvez você já resolveu muitos problemas na sua família, mas agora chegou um ponto que você precisa recorrer ao Senhor. E olha bem que eles fazem uma pergunta que é uma pergunta que confronta Jesus, né? Eles perguntam, mestre, não te importa que pereçamos? Né? Eles fazem uma pergunta em tom de censura, como alguém que está censurando o Senhor. Talvez você já tenha enfrentado uma dor que na hora você censurou Deus, né? Olha bem o que ocorre, e nós temos um registro na Bíblia que isso ocorreu com os discípulos. Na hora da nossa angústia, quando as rédeas se soltam das nossas mãos, quando parece que tudo vai afundar, a gente já sente ali a angústia de morte, seja na nossa vida, presente na nossa família, né? Então nós temos dificuldades de conciliar as circunstâncias com a nossa fé, né? Nós temos dificuldade de colocar as coisas no seu lugar. É só a gente pensar, amado, Jesus estava dentro daquele barco, né? Jesus estava com eles, com certeza tudo ia terminar conforme Jesus quisesse, conforme fosse ali pelo propósito de Deus, né? Mas isso não estava resolvido na mente nem nos seus corações. Talvez existam algumas questões também que não estão bem resolvidas no seu coração e na sua mente, com relação a Deus, à vontade de Deus, ao tempo de Deus, né? Eu quero trazer essa reflexão para você. Outra coisa, eles não estavam conseguindo conciliar a pressa com a urgência que eles tinham ali, com a aparente demora de Jesus. Então,
Jesus demorando a fazer algo por eles no meio de uma tempestade fortíssimas, né? Porque pense na altura das ondas, na força do vento, né? Eles estavam com uma situação dificílima. Quem está enfrentando uma tempestade, uma dor, um risco iminente de morte, talvez você tenha enfrentado isso, sabe que 1 minuto parece uma eternidade. E parece que Deus demora demais nos atender, né? Então tem hora que a demora de Deus nos aflige. Você está hoje aflito pela demora de Deus com alguma resposta? Quero, no nome do Senhor, dizer a você que Jesus atendeu ao chamado, despertou. Ele deu ordem ao vento que se aquietou e o mar emudeceu e fez uma grande bonança. E então Jesus faz uma pergunta a você e a mim. Por que sois tímidos dessa forma? Por que não tendes fé? E aí eu quero dizer a você, olha, para que haja uma renovação espiritual nas nossas vidas. E isso vai exigir de você e de mim um crescimento na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E às vezes nós nos acomodamos, não entendendo quem de fato é Deus, não confiando nas suas promessas, não confiando, né, no poder de Deus, não confiando no seu amor, não confiando na sua graça e grande misericórdia por nós. E muitas vezes o ser humano se acomoda. E às vezes nós nos acomodamos numa frieza espiritual. E a frieza espiritual, ela traz uma questão da fé equivocada. Né? Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele e aquela que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Na certeza de quem busca Ele é recompensado. Né? Então, sem fé ou confiança em Deus, na sua fidelidade, na sua verdade, na sua sabedoria, que está acima de todas as coisas, e nas suas promessas. Eu quero trazer algo na sua lembrança. Existe promessa sobre a sua vida? Então confie, né? Não tem como agradar o Senhor se você não confiar nisso. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a sua fé começa a ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida, porque a fé não é estática, ela não é parada, mas é uma fé em movimento. Se você hoje está iniciando uma caminhada com Cristo, daqui a algum tempo você terá uma fé mais aprimorada. Depois de alguns anos você terá uma fé mais aperfeiçoada em Deus. E assim sucessivamente. Né? Ela tem que estar sempre em movimento. Não fique olhando para o passado. Um dia eu fiz isso, foi assim, eu tinha muita fé. Não, você precisa viver hoje. Porque a fé é assim, ela vai sendo aprimorada para a glória de Deus. Aos Romanos 1,17 diz, porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus. Sabe como? De fé em fé, porque o justo viverá da fé. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, à medida que a renovação espiritual vai acontecendo nas nossas vidas, na sua vida, o crescimento da fé será uma realidade linda, natural, para a glória de Deus, né? Porque nós iremos de um grau de fé para outro, conforme nós vamos aprofundando a nossa vida com Deus. Então eu convido você a aprofundar a sua vida com Deus, para a glória do nome do Senhor. Então dizer a você, a força que você busca não está no seu físico, não está na sua forma de pensar, não está na autoajuda. A força que você precisa está na sua capacidade de confiar e entregar-se totalmente a Deus, confiando na força do seu poder. E encerro dizendo a você, tem hora que a tempestade está fora e isso vai nos apavorar, né? Vai nos fazer entrar numa crise de não conseguir conciliar algumas coisas com a nossa fé. Mas tem hora que a tempestade está dentro de você. Talvez todas as pessoas dizem, não sei por que você está assim, tudo e tal, mas ela está dentro de você. E dizer a você que isso pode causar medo, pânico, mas Jesus sabe da sua tempestade. E Ele é aquele que abriu o mar, Ele é aquele que derrubou muralhas, Ele é o Senhor que parou o sol. Foi Ele quem nocauteou o gigante, né? Diante de Davi. Foi Ele quem fechou a boca do leão quando Daniel foi jogado lá. Foi Ele que aquietou o vento, acalmou o mar e emudeceu.
Ele é fiel para mudar a tua história para a glória do seu nome. Não é a tua força, entenda isso, que vai fazer você triunfar sobre toda essa situação. Não é a autoajuda, mas a sua fé praticada no dia a dia, em plena confiança que Deus, olhe bem para mim, Deus está no controle de todas as coisas. Confie na bondade do Senhor. No nome de Jesus Cristo eu quero orar com você. Pai, obrigada pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra. E no nome de Jesus Cristo eu abençoo essa pessoa que está atravessando uma tempestade. Eu peço, meu Deus, que o Senhor ajude a administrar as coisas e conciliar com a fé e na confiança no Senhor. E no nome de Jesus Cristo, que a fé dessa pessoa, colocada em prática nesse tempo difícil, no tempo de adversidade, gere nela uma renovação espiritual para a glória do teu santo nome. Eu a abençoo no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém? E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima palavra oportuna.